Tá dando eco? Tá. Eu vou assim mesmo que o outro não vai parear. Ok. Então, vamos tirar esse time aí e já vamos entrar já. Beleza. Beleza? Aí eu vou fazer uma prévia apresentação e já te coloco junto já. Olá, pessoal, bom dia. Tudo bem com vocês? Hoje aqui vamos falar sobre DAO e trouxe um especialista aqui, um futurista, né? Vamos entender o que é um futurista, o que ele faz, o que é DAO. Aqui o nosso convidado já está entrando, Rômulo. Bom dia, tudo bem? Você está bem, Rômulo? Tudo jóia contigo? Eu estou bem também, graças a Deus. E a primeira pergunta que as pessoas fazem, né? O que um futurista faz? Né? O que ele pensa? Maravilha. Pô, primeiro que agradecer o convite, né, para que a gente possa aí bater esse papo hoje e fico muito feliz de estar podendo colaborar com você, cara. Vamos lá então, Igor. Um futurista ou um pesquisador de futuros também, como eu costumo dizer, nós trabalhamos de uma forma para antever as coisas, né? Nós, como eu sempre falo, a gente não prevê nada, né? A gente projeta futuros, né? Então, é de uma forma que a gente possa sempre deixar as empresas e as pessoas de uma forma mais, não só trazer um futuro um pouco mais otimista, né? Mas também que elas possam sempre estar a par das coisas que estão por vir ainda, né? Então, é nessa área, basicamente, que a gente atua de uma forma bem estratégica, assim. Ou seja, né, um futurista está olhando para a inovação ali, o que vem de novidade aí para o mercado, né? Exato, exatamente. Então, a gente trabalha muito nesse campo mesmo da inovação, né, onde a gente sempre traz essas novidades e sempre antevendo não só oportunidades, mas também as ameaças, né? Ah, legal. E me diz uma coisa, as organizações vão acabar e vão virar tudo DAO? Né? O que é o Olha, DAO, o famoso DAO que a gente está falando aqui hoje? são as organizações descentralizadas, né? É o que se chama de DAO. Né? Então, dentro dela, hoje, a gente atua dentro muito baseado ainda num protocolo blockchain. Né? É uma coisa que está começando a vir e está cada vez mais eminente isso, né? Ainda pouco difundido ainda, mas é algo que, para um futuro muito próximo, é algo extremamente que vai tomar conta do mercado mesmo, né? Sim, eu falo que eu comecei nesse mundo de entender um pouco o que é DAO há 4 anos atrás. Ou seja, 4 anos atrás, o que é? É uma faculdade, né? De distância, é logo ali, né? Exato. E realmente é um mundo assim fascinante, né? E aí tem esse mundo aí junto com Bitcoin, blockchain, né? Que faz toda essa organização ser descentralizadas, né? Isso. Só fazendo um contexto, assim, um paralelo, eu acho que para a galera entender melhor, é assim, hoje a gente parte de um pressuposto de a gente ter uma economia clássica, ainda que é muito difundido, ainda que acho que é o mais comum que a gente encontra por aí, né, que é algo que as pessoas elas têm, elas fornecem o tempo delas, enfim, ali, para uma empresa, trabalha, onde você tem uma pirâmide ali básica, onde você tem um proprietário ou um gestor ali, então você tem uma hierarquia mais comum, mais habitual, né, que é essa economia clássica. Depois você tem, basicamente, hoje, que as pessoas estão migrando bastante, é muito comum já na nossa rotina um pouco dessa economia digital, também que é um outro modelo de economia, uma economia digital, aonde as coisas já são mais descentralizadas, já são mais customizadas, né, já são muito mais automatizadas,
né? Que é um grande exemplo disso é o que a gente vê é o Uber, por exemplo, né? Que é algo bem comum que as pessoas utilizam hoje. Isso é uma economia digital, onde você tem uma plataforma, né? E as pessoas elas se conectam a ela para poder fornecer o teu trabalho como o teu bem de consumo, né? Então ali a empresa deixa de ser basicamente de ter o controle do funcionário, né? Então ali o funcionário hoje dentro dessa economia digital ele atua basicamente no tempo que ele quiser, ele fornece também o material de trabalho dele, no caso do Uber, né, a gente trabalha com o próprio carro, o motorista trabalha com o próprio carro, faz o horário dele, então isso é uma economia digital. E a gente já começa... Pode falar, perdão. Não, é super interessante, né? Porque um dos temas que vão surgir aqui hoje também são os contratos inteligentes, né? Exato. Então, como que você faz esse contrato de trabalho? É um contrato de trabalho ou não é, né? Essa discussão que o pessoal tem no dia a dia, né? Um exemplo da Uber, assim, para a gente ter começar a ter uma visão, né? O que vai ser esse futuro, né? Isso. Então, e aí a gente já cai para uma economia pós-digital, né? Essa economia pós-digital, a gente deixa de ser algo mais ainda também centralizado, que é no caso ainda utilizando o exemplo do Uber, que é uma plataforma, que ela é uma plataforma totalmente centralizada, né? Então todo mundo se conecta nela e fica trabalhando dentro daquela plataforma. E aí, a hora que a gente parte para essa economia, que é uma economia, digamos, pós-digital, a gente já trabalha muito mais nesse âmbito do DAO, né, de organizações totalmente descentralizadas, onde você não tem mais uma hierarquia dentro de uma empresa, você deixa de ter isso, né? Você tem basicamente a pessoa que ela começa uma empresa, ela pode startar uma empresa, e ela coloca para rodar, isso vai rodar dentro de um algoritmo ou algo muito parecido com isso, e as pessoas vão sempre se conectando. Então, deixa de ser um núcleo para se transformar num ecossistema, né? Então, isso daí já é um modelo de economia pós-digital ou uma economia descentralizada também, né? Que vem muito de encontro ao nosso assunto de hoje. Legal, legal. E a descentralização é em tudo, né? Porque a própria máquina faz a transição ali do meio de pagamentos, né? Exato. Via Isso. ali blockchain e criptomoedas, né? Isso, é. Quando a gente fala de blockchain, o blockchain ele é basicamente um protocolo, né, aonde tudo isso, tanto o DAO ou as criptomoedas, são baseadas dentro desse blockchain, né? Então você imagina que a grosso modo, de um jeito bem simplista, assim, né, nós temos pequenos pedaços ali, né, que vamos supor, quando a gente fala de um contrato, por exemplo, dentro de blockchain, né? Ou o que se chama hoje de smart contract ou contrato inteligente, que seja. Nós temos isso, nós realizamos o contrato. No caso, se eu for fazer um contrato contigo, não tem mais ninguém envolvido, né? Hoje, para a gente realizar um contrato, a gente tem uma série de burocracias que são exigidas dentro das nossas leis vigentes, né? E quando a gente joga isso para o digital, a gente joga isso para dentro por exemplo, dentro desse protocolo blockchain, a gente realiza um contrato entre eu e você, que ele é totalmente criptografado, ele é distribuído na rede, né? Então, assim, ninguém vai ter acesso ao contrato que não seja eu ou você, ou as partes envolvidas. Então, você imagina que é a mesma coisa que nós redigimos o nosso contrato, nós vamos picar o nosso contrato e espalhar pedacinhos no mundo inteiro, né? Então é Legal. extremamente difícil das pessoas terem acesso a esse contrato, né? Quase nulo. Não, e o bacana é que realmente tira o cartório da jogada, né? Tira a parte jurídica, né? O fórum, né? Porque não tem como questionar, né, um contrato desse, né? Não tem como questionar. Eu acho que, falando em questão de futuro,
cada vez mais a gente vai ter a diminuição desses intermediários do processo, né? Então, cada vez a gente está enxugando cada vez mais, isso é uma coisa evidente. Se a gente olhar para 20, 10, 20, 30 anos atrás, a gente já percebe nesse espaço-tempo essa diminuição de intermediários. E a tendência é que diminua cada vez mais. Então, se eu, Rômulo, tenho que fazer um contrato contigo, Igor, hoje a gente precisa de vários envolvidos. A gente precisa, de repente, de um jurídico, a gente precisa de um cartório, e a tendência é que isso diminua cada vez mais, né? É. E uma pergunta aqui que o pessoal fez aqui para te indagar aqui no chat, né? Escritório de advocacia vai acabar, então? Eu não digo que ele vai acabar, mas eles vão se transformar, né? Eles vão acabar se transformando em algo além do serviço jurídico em si, né? Então, se a gente se apegar hoje que é o assunto que a gente está tratando hoje, em contratos ou alguma coisa assim, a tendência é que esse tipo de serviço, num futuro, talvez não exista mesmo para um advogado, por exemplo, né? Você acaba fazendo as leis padrões ali e o algoritmo obedece às regras exigidas e acaba tendo esse contrato tendo validade. Então, eu acredito que o jurídico, eles vão passar por uma transformação, né, e de atuação. Ah, legal, legal. Ou seja, o blockchain vai fazer essa gestão de contratos através de contratos inteligentes. Exato, exato. As pessoas elas vão ser muito mais responsáveis pelos seus contratos, digamos assim, né? Então, hoje nós temos um exemplo hoje em funcionamento, que é a gente não está falando de uma empresa, nada, mas a gente começa a falar já de um país, apesar de pequeno, mas é um país, né? Que é a Estônia. A Estônia, por exemplo, hoje a maioria dos serviços, quase na sua totalidade, é totalmente digital, né? Totalmente Legal. digital. Então, você vai realizar uma venda, por exemplo, se eu quero comprar o teu carro, por exemplo, né? A gente realiza isso de forma online, você na tua casa, eu na minha, nós conectamos a nossa documentação ali, o próprio sistema já dá todos os dados, tanto meu bancário para você, né? Tipo, beleza, ele tem o dinheiro, e tanto para mim, que eu vejo todas as informações do veículo, no caso, como que tá, e respeito legal do veículo, e beleza, né? Então isso já é uma prática de alguns anos já, né? Tanto que a Estônia é o país considerado o país mais digital do mundo, né? Legal, legal. Ou seja, aí já matou o despachante, né? Exato, já matou o despachante. No caso da Estônia, a gente acaba com várias coisas, né? Lá, o nascimento, quando uma criança nasce, a realização dela é feita dentro, o próprio hospital já realiza, já insere aquela criança no sistema, no banco de dados do governo, já estou eliminando o cartório, né? Já elimino, na questão do despachante, é exatamente isso também. De um veículo, eu elimino um cartório, eu elimino um despachante também. Então, são vários processos desses básicos burocráticos que a gente acaba eliminando do processo. Aí eu acho que está a importância, né, das pessoas cada vez mais focarem em soft skills, né, habilidades finas, né, e entenderem o que foi, né, o que é hard skill, né, as habilidades ali manuais ali de processo, né? Sim, eu acho que a tendência nossa hoje é cada vez ter mais essa habilidade mais cognitiva mesmo, de resolução de problemas. Eu acho que isso é algo fundamental, né? Isso não é para o futuro, isso é para o hoje, né? Que é assim, hoje nós estamos passando por uma automação em massa de processos, que já não é hoje, já é de alguns anos para cá, né? Então é aquela coisa clássica. Se o seu trabalho ele é repetitivo,
não exige muito da questão de cognição e, digamos, e que mais? Se não tem muito poder cognitivo, você não tem muita resolução de problemas, é uma forma muito mecânica de se fazer, hoje a máquina ela vai fazer isso com certeza. Né? Então, hoje você tem linhas de produção totalmente automatizadas e cada vez mais. Né? Só que a gente tem que lidar com essa transição que nós estamos passando hoje, que é algo que as máquinas estão aí, a gente tem que aprender a conviver com elas. Né? Então, e esse é um dos pontos também do estudo de futuros, a que a gente possa sempre nos antever aos acontecimentos. Então, hoje, o que a gente tem que fazer para que daqui para frente, de repente, a gente não perca o nosso emprego para uma máquina? Né? E a questão não é o perder, é a transformação do mercado. Então, nós temos que estar em constante transformação também. Né? Assim como o mercado está, assim como tudo está. Né? Tudo acaba sendo meio que cíclico. Então, nós temos que nos aperfeiçoar cada vez mais, né? Perfeito, perfeito. Ó, o pessoal fez uma pergunta aí, ó. DAO é uma Skynet? DAO é uma Skynet? Eu acho que não. Eu acho que não. Não. Ainda não. Mas eu acho que, assim, eu acho que nós temos que ser otimistas, né? Eu acho que o futuro, como eu disse, o futuro não será humanos ou máquinas, e sim humanos e máquinas, né? Então a gente vai ter espaço para todo mundo, e eu acho que toda essa automação, toda essa digitalização e todo isso só vem em prol nosso, né? Em prol do ser humano. Né? Então a gente tem que saber bem lidar com essas questões, assim, né? Sim. Hoje tem uma palestra de um grande mestre de xadrez, né, que ele fala que quando surgiu os computadores e começou a vencer os melhores do mundo, né, ele viu que ele podia utilizar a máquina para melhorar o jogo dele, né? Exato, Então, exato. então realmente, a máquina tem que ser um braço do humano, né? Tem que ser um apoio ali do ser humano, né? Sim, e o grande exemplo hoje que a gente tem é o celular, né? Poucas pessoas começam, não dependem do celular hoje, né? Por mais que seja que as questões mais engraçadas que eu vejo hoje o seu celular começa a acabar a bateria, você não fala, olha, o meu celular está acabando a bateria, né? Você fala, nossa, eu estou ficando sem bateria, né? Então, para você ver como a gente já tem o celular já virou uma extensão do nosso corpo, né? Então, são coisas pequenas que a gente vê que a mudança já aconteceu, né? Sim. E nesse mundo aí, né, de blockchain, criptomoeda, DAO, as pessoas falam muito de token, né? O que seria um token? O token ou a tokenização, né? Também ele vai muito na linha de uma criptomoeda, que é basicamente o mesmo mecanismo de uma criptomoeda, né? É onde você tem hoje os NFTs, você começa a ter pedaços que você começa como se fosse um pedacinho que você começa a comercializar de algo, né? Então, hoje, o que a gente está vendo hoje muito comum no Brasil, não sei se as pessoas estão acompanhando, é a tokenização dos times de futebol. Né? Os times de futebol do Brasil, eles todos têm lá o fan token, que chama, né? Então, você vai lá, você colabora, você compra aquele token, aquele pedacinho, e dependendo do time, no exemplo do time de futebol, dependendo de quanto você compra ou o que você compra, você tem, de repente, você tem um poder de um voto, né? Você consegue votar numa eleição, você consegue ser um pouco mais participativo dentro do ambiente, digamos, corporativo do clube, né? Legal. É como que fosse assim, uma democracia líquida, né? Que as pessoas chamam, né? Tipo, tem liquidez essa democracia, é um acionista. Digamos que ele é muito parecido como um acionista, né?
Então ele não tem poder de como que eu posso dizer? Ele não tem poder de opinião, né? Mas quando solicitado o voto dele, ele consegue. Mas ele não tem o poder de não é, na verdade, não é opinião a palavra. Ele não detém o poder da instituição. Esse é o correto. Ele não consegue deter o poder da instituição, mas ele, em alguns pontos chaves assim ele consegue dar uma opinião aqui, outra ali, no caso de uma eleição, de uma votação, de alguma coisa, né? Então é bem nesse sentido. Ah, legal. Mandaram mais uma mensagem aqui para gente. DAO e o lado fiscal, né? Eu acho que a pergunta aqui a pessoa quer entender como que é esse lado de pagamento de tributos de um DAO, né? Esse DAO é aonde, né? É no Brasil, é na Noruega, é em Portugal, né? Como que tem essa visão aí fiscal? Aí já esse lado mais fiscal, mais coisa contábil, eu não tenho total conhecimento, né? Mas assim, o que eu posso adiantar do que eu sei é o seguinte: quando a gente fala de toda a organização descentralizada, vai ser passível muito das leis construídas para que isso aconteça, né? Então, vai depender muito que nem hoje o Brasil não é um país muito pronto em questões das leis, né? Para a gente exercer dentro dessa forma. A gente ainda esbarra num tradicionalismo das empresas e tudo mais. Mas isso vai depender muito das leis que estão por vir, porque o DAO ainda é algo bem assim, pelo menos para a nossa realidade hoje, é bem ainda incipiente, ainda está um início, muito início, né? A gente ainda não tem muitos exemplos rodando, a não ser a lógica do DAO, né? Não o DAO em si, mas a lógica dele, né? Nós temos coisas muito mais construídas de um meio descentralizado e não totalmente descentralizado como tem que ser o DAO. Então, esse lado fiscal vai depender muito, acredito eu, muito disso mesmo, muito das leis vigentes do país. Sim, eu tenho o mesmo pensamento. É uma construção, né? Esse futuro está vindo, mas a gente, o ser humano aqui, tem que fazer a construção desse futuro, né? Exato. E, e realmente ali, falando aqui um pouquinho também da gestão 4i, né? Você vai ter que ter um gestor ali atento a esse mercado para fazer essa gestão de forma correta, né? Tem, porque ainda como é uma coisa muito ainda no campo das ideias para a nossa realidade, tem que ter alguém que acompanhe, tem que ter mesmo um especialista ali para acompanhar e fazer toda essa transição. Porque é uma transição, se você pegar hoje de uma economia totalmente clássica e colocar ela numa economia pós-digital, onde o DAO está inserido, isso é uma ruptura de paradigma dentro da empresa muito grande mesmo. Só que as pessoas elas têm que, então, daí é a parte também do gestor de sempre trazendo aos poucos essa lógica para dentro da empresa, né? Porque claramente, se você tira ela do ponto A para o ponto Z rapidamente, não adianta, não acompanha mesmo, é muito complexo, né? A estrutura hoje clássica, tradicional, é um pouco mais ela é um pouco mais engessada, e a hora que você vai para um outro lado, que é totalmente descentralizado, é algo bem difícil meio que de tatear, assim, né? De a gente entender mesmo como que funciona. Então a gente sempre tem que ir inserindo aos poucos essa lógica e passando por um limiar de aprendizagem, né? Sim, perfeito, perfeito. E uma coisa que o pessoal questiona e fala muito sobre DAO hoje no mercado, né? São as famosas estrelinhas, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Coworking, né? O mercado de coworking. Você não vai ter mais
uma portaria ali, né? Realmente você só vai ali com o aplicativo do DAO ali e acessa a sala, né? Você acessou a sala, começa a rodar o contrato inteligente, calculando ali, né, o tempo de sala, de utilização de sala, né? Sim, E as estrelas funcionam da seguinte forma, né? Gostei ou não da sala, né? Só que a outra pessoa que tem a sala, né, que tem o token da sala, vai falar assim: esse cliente não foi bom, né? Eu cheguei na sala para arrumar a sala e a mesa estava de ponta cabeça, né? Então, tem o DAO realmente dá para utilizar não só na parte jurídica, né? Mas um exemplo aqui que eu levo comigo é de coworking, né? A sala mesmo ela já destrava, o sistema falou: ó, você vai para a sala 10, né? Entre na sala 10 e a hora que bater a fechadura ali, tá começando a sua hora de sala ali no coworking, né? sim, sim. E Isso perdão, pode falar. não, você pode continuar, Rô. Isso passa muito por o que hoje as pessoas estão denominando como Web3, né? Que é algo também, trazer só fazendo uma também uma timeline para a gente ter esse entendimento aonde a gente tem a web quando começou, que hoje denomina-se como uma web 1.0, né? Quando a gente tinha basicamente sites estáticos e nada mais. A web 2.0 hoje que é o que a gente está aí também vivendo, a gente pode pôr aí na mão das grandes big techs, né, das grandes corporações, e depois hoje o que eles estão chamando hoje de Web3, trabalhando em cima de Web3, que é uma internet totalmente descentralizada, que é onde engloba tudo isso que a gente está falando, desde blockchain, DAO e token e tudo mais, né? Mas no exemplo da sala, eu acho que ela é uma coisa ela é bem voltado mesmo para uma economia digital, né? Onde você tem todas essas automatizações, desde liberação de porta, de fechadura, de sala, de contar tempo, e também que é o legal, que eu acho que é onde traz mais essa lógica do DAO e também da Web3, que é essa descentralização, que é onde, de repente, cai o paradigma da frase tão conhecida que nós temos hoje, pelo menos aqui no Brasil, que é o cliente tem razão, né? Então, nem sempre o cliente tem razão, né? Então, nesse caso, nesse exemplo que você trouxe do coworking, a gente tem essas duas pontas, né? Então, que o locatário ele tem uma opinião e o locador tem outra opinião, né? Então, você tem as duas opiniões. E eu me resguardo no meu direito de não alugar mais a sala para o Zezinho, mas para o João ali, ele fica à vontade e está tudo bem, que para ele sempre vai estar disponível, né? Eu falo que são as estrelas, né? Você nunca quer pegar um Uber 4 estrelas, né? Você olha ali, pô, nunca quero pegar um Uber aqui 4 estrelas, né? Mas Sim, e as sim, suas sim, estrelas, né? São 5 também, exato. né? Exatamente, que é onde a gente tem essa lógica totalmente descentralizada, que hoje nós não temos só mais um viés, né? Não é só do cliente, mas também é de quem está fornecendo o serviço, né? E ele também tem a opinião dele, e essa opinião também tem que ser ouvida, né? Sim. Ou seja, realmente não é só o cliente que vai ter razão no futuro, né? Na verdade, o cliente ele não tem, digamos, digamos que ele não é que ele tenha razão, ele tem um ponto de vista que tem que ser levado em consideração. Acho que é diferente. Sim, sim. E, e no lado financeiro, você sabe que vão utilizar essas estrelinhas também para fazer análise de crédito, né? De caráter de pessoa, né?
Ou seja, a pessoa que tem uma estrelinha ali vai ter uma taxa de juros altíssima, né? Em contraponto, aquela pessoa que vai ter 5 estrelas no futuro vai ter uma taxa bem menor que uma que tem uma estrela, né? Então, essas conexões vão fazer a diferença depois em análise de crédito. Eu acho que é para trazer um pouco, eu acredito que isso, nesse sentido, é para trazer um pouco mais um senso de, vamos lá, pôr bem entre aspas mesmo, de justiça, né? Que não, acho que também não é essa a palavra mais correta, assim, mas digamos que é para deixar uma coisa mais, trazer mais uma equidade para todos, que é justamente isso. De repente, a taxa de juros não que isso seja assim hoje, né? Mas de repente eu estou elevando ela para compensar o dinheiro que eu perco, né? Então, se peraí, eu posso dar uma taxa menor, justamente para quem eu sei que a chance é muito baixa de que me deixe de pagar, né? Para outra pessoa. Então, eu acabo facilitando ou dificultando as transações de acordo com essa lógica embutida. E é uma coisa que, sinceramente, eu não sei se isso acaba. Isso é uma coisa muito ainda no campo das ideias, eu não sei se isso acaba se efetivando mesmo, porque claramente vai ter um impeditivo muito, muito grande, assim, pelo menos hoje, para a nossa cultura aqui, vai ter, eu acredito que terá um impeditivo muito grande. Vai ser um impacto, né? Eu acho que acaba nem funcionando mesmo, né? Eu acho que acaba, mais uma vez, né? Aqui a gente ainda é um país que ainda burocrático, até por todas as leis nossas serem recentes, mas apesar de recentes, o mundo muda muito rápido e as revisões das leis são um pouco mais truncadas, assim. Ela tem um trâmite muito, acho que não condiz com a velocidade que o mundo muda hoje. Então, eu acho que acaba tendo alguns impeditivos, assim, mais uma vez, sempre esbarrando na parte burocrática, assim, né, que nós temos hoje. Lembrando que você colocou um bom ponto aqui, viu, Romulo? Que a gente está em transformação, né? A Web 1.0 já faz muito tempo que não existe mais, né? Estamos aí vivendo uma 2.0, né? O pessoal fala muito da 3.0 por causa do 5G, né? Então, realmente, a internet das coisas vão começar a conectar muito as máquinas, né? Sim, Então, a gente está numa transformação e essa transformação está cada vez mais rápida, né? Até de fato começar ali, chegar no DAO, né, de forma mais real, né? isso, só assim que, mais uma vez, a Web 3.0, ela parte de um pressuposto que é descentralizado, né? A gente deixa de ter todas essas informações hoje com essas grandes corporações. Então, hoje a gente tem basicamente, hoje o grupo lá, que é a empresa, que é o Meta, ele detém todos os seus dados dentro das plataformas de redes sociais que ele tem e outras coisas também que ele tem, assim como o Google detém as suas informações. Então, isso vai deixar de ficar na mão de poucas empresas, né? Essas poucas empresas, para ser algo mais descentralizado. Existem seus pontos positivos, como também existem seus pontos negativos. E a questão do 5G, que a gente potencializa a questão de taxa de transmissão e tudo mais, que isso vem fornecer hoje um grande impacto para a questão da internet das coisas. Um impacto, que eu digo, é um impacto extremamente positivo, né? Que é essa transmissão de dados de uma banda muito mais potente de dados, para que a gente possa automatizar cada vez mais as linhas e trazer mais informações, né? E que isso de uma forma muito mais rápida e segura. Então, esse 5G,
a hora que ele for implementado em larga escala, vai ter um grande impacto também para as indústrias, principalmente para as indústrias, quando a gente fala de IoT, né, ou internet das coisas, e não só isso, mas eu acho que para as nossas vidas também, né? Então, tem muitas coisas hoje que a gente já explora um pouco, ou de forma mais recreativa ou não, né? Desde você ter um assistente virtual dentro de casa, como existem, até quem tem um poder aquisitivo um pouco maior, né? Hoje você tem geladeiras, não me recordo a marca, não sei se é uma geladeira da LG ou uma geladeira da Samsung, uma das duas marcas, não me recordo, onde ela tem uma tela, ela tem um display na porta, onde ela escaneia o que tem dentro da geladeira e ela te sugere receitas, por exemplo. Olha, Igor, o que você tem na sua geladeira hoje, você consegue fazer esse almoço para você hoje. Tá bem? Tá bem. Então, facilitando mais uma vez como a tecnologia acaba facilitando as nossas vidas, né? Que legal, que legal. E assim, essa transformação vem aos poucos, né? E hoje algumas tecnologias são caras, né? Como a geladeira, né? Mas essa tecnologia ela vai penetrando até ficar popular, né? Tem todo esse tempo de maturação, de não só de maturação da tecnologia, mas a hora que você tem outros players no mercado fazendo, você vai sempre barateando isso, né? Ainda quando você tem, mais uma vez, a grosso modo, quando você tem só um monopólio de uma tecnologia, né? Onde poucas são empresas, ou uma ou duas empresas, só que faz isso, todo aquele know-how e tecnologia detém, são uma ou duas empresas que detêm aquilo, né? Então, claramente, fica muito mais caro mesmo para vender, porque acaba sendo produtos meio que de uma linha mais exclusiva, né? E a hora que você começa a ter essa maturação de tecnologia, outros players no mercado, o preço claramente acaba diminuindo, porque é a lei básica de oferta e procura também, né? Sim, sim. E aí as pessoas vão começar cada vez mais sentir realmente que estão entrando na Web 3.0, né? Exato, exato. Então, assim, é um caminhar, né? É um caminhar. Já passamos da 1.0, estamos na 2.0. Não vai demorar muito, as pessoas vão, de fato, entender essa 3.0 com essa toda a automatização, né, de processo. E aí as pessoas vão falar, vamos descentralizar isso, né? Não quero em servidor nenhum, né? Não quero que essa estrutura fique em servidor nenhum. E realmente aí o DAO vai começar a crescer, né? Não, com certeza, né? E eu acho que é o que as pessoas têm que sempre ter em mente é que nós não estamos mais em uma era de mudanças, e sim nós estamos em uma mudança de era, né? Estamos entrando numa nova era, muito voltado para uma área de tecnologia mesmo, aonde as coisas estão mudando de uma forma muito mais acelerada, e a tendência é que seja cada vez mais acelerada, né? Então, assim, e isso só vem a beneficiar nós, né? Nós, hoje, os humanos, basicamente, é isso que ele vem a nos beneficiar, né? Tanto na gestão de tempo, gestão de conteúdo e tudo isso que a gente tem, só que a gente tem que saber usar, né? A gente tem que saber Sim, usar de uma forma inteligente isso. E aproveitar essas lacunas que tem, né? Hoje, só abrindo um parênteses hoje as pessoas reclamam que toda essa tecnologia vai vir tirar o emprego das pessoas, né? E eu também, eu entendo isso e sei o quanto é ruim, né? Mas existem uma gama de profissões que estão surgindo e que não tem profissionais atuando, né? E são coisas, digamos hoje, coisas simples, né? Hoje você tem uma lacuna, por exemplo, de desenvolvedores de sistema, que não é algo
que é algo extremamente comum em formações hoje, e a questão de formação que já é um curso comum, mas existe uma lacuna muito grande, né? Então, se cada vez mais nós teremos cada vez mais linhas autônomas com robôs atuando, tá, mas quem vai consertar esses robôs? Quem são as pessoas que vão dar assistências para essas empresas? Né? Isso também fica essa lacuna. Né? Hoje nós não temos. Né? É aquela pergunta que eu sempre faço para o pessoal de tecnologia, né? Você consegue construir um DAO para mim, né? A programação de um DAO para mim, né? Eu sempre questiono o pessoal e assim, são raríssimos ali que conseguem fazer esse tipo de programação, né? Sim, esse ainda é uma coisa bem complexa mesmo de se trabalhar, né? Hoje nós temos acho que uma empresa especializada que basicamente quem começou mesmo, que é a Ethereum, né? Que é essa também conhecido como a segunda maior moeda, criptomoeda que existe depois do Bitcoin, e se eu não me engano, acho que é a única que ela tem uma cotação paralela, né? Porque todas têm uma cotação em cima do Bitcoin, né? E essa não, essa ela tem uma cotação dela, que se eu não me engano, acho que é o Ether, que chama a moeda dela. Então, Sim. e essa é a empresa hoje que detém todo o know-how e tudo isso de vender esses tipos de serviços, né? Perfeito, perfeito. Então, para vocês verem, pessoal, é um blockchain dentro de uma moeda que vai fazer todas essas operações aí de DAO hoje, né? Quem criou, né, essa estrutura de DAO hoje, quem quiser montar um DAO hoje, precisa procurar essa empresa e fazer a sua estrutura, né? Se eu não me engano, um site que faz essa governança é o Aragon, né? Não sei se eu estou correto, que também atrela aí com essa moeda, com o blockchain, né? Que faz toda essa gestão descentralizada de uma organização, né? E hoje o pessoal questiona muito, né? Criptomoeda, né? DAO, blockchain, aonde que está essa empresa, né? Se foi criada, aonde que ela está, né? Fisicamente, né? O pessoal questiona aqui em lugar nenhum, né? Aonde que é essa nuvem, né? Que nuvem é essa, né? Essa nuvem não existe, né? Você tá nos computadores das pessoas espalhadas no mundo, né? Que é que é o que se chama de mineração, né? Então fica aí espalhado nos computadores, por aí no mundo, no Sim. mundo, né? Espelhado em computadores, né? Que podem ser aí servidores de Microsoft, pode ser no meu aqui, né? Pode ser no do Rômulo ali, pode ser numa máquina pequena, né? Como o celular, né? E todo esse espelhamento do blockchain, né? Por isso que as pessoas falam que blockchain você não consegue esconder, né? Apagar informações, né? Porque sempre vai ter alguém que vai ter parte dessa informação, né? Não está centralizada em um servidor, né? Exatamente. Ela é totalmente descentralizada e criptografada. Ou seja, só as pontas conseguem ter acesso e conseguem, digamos que, remontar o arquivo, né? A grosso modo, assim. Então, ela é totalmente descentralizada, que ela é espalhado por aí em todos os computadores, servidores, o que seja, espalhado no mundo. E só você, a hora que você loga, ele consegue fazer o caminho inverso e unir todo o teu arquivo. Então, só as pontas têm acesso. Né? Por isso que vem daí essa segurança que existe. Né? Sim. Então, eu falo que é um mundo fascinante, né? Você citou aqui de metaverso, que pode ser uma segunda live aqui, que realmente é um mundo
é um mundo paralelo, né? Virtual, 100% virtual ali, que o JP Morgan, o banco JP Morgan, já tem um banco, já tem uma agência em metaverso, né? Ainda eu desconheço algum banco brasileiro que esteja no metaverso, né? E realmente pode ser um grande assunto aí de uma segunda live, porque o assunto vai ser tão grande, né, de metaverso, que também, se eu não me engano, está atrelado à blockchain, né? O metaverso, não muito, né? Na verdade, ele vai começar a ser atrelado quando você começar a colocar mais serviços dentro dele. Mas o ambiente em si, acredito que não, né? É só dentro mesmo dentro da plataforma da empresa que agora chama, não é mais Facebook, né? Agora é a MR, Meta. né? Então, dentro dos servidores deles. Sim. E, e o CEO lá, né, o diretor executivo, ele trocou realmente o nome para ter essa visão de meta, né, metaverso, né? E foi uma grande sacada do nome dele, né? Que lembrando que são algumas empresas que vão ter metaverso, vão existir alguns metaversos, né? Então são algumas empresas que têm e a Meta detém um, né? Então existe mais, se eu não me engano, acho que mais umas 2 ou 3 empresas já também trabalhando forte nesse ambiente virtual, totalmente virtual, né? Sim, sim. E são ambientes, né, de grandes corporações hoje que no futuro pode virar um DAO também, né? Ali você já tem algo bem descentralizado, assim, e vai ser como é uma segunda vida, né? Você vai ter teu avatar ali dentro, e como Sim. você disse, já tem empresas investindo pesado nisso, né? Você tem o banco, você tem marcas de roupa e marcas esportivas montando ali tudo dentro do metaverso. Né? Desculpa, cortou, eu não entendi, perdão. Não. Principalmente para vender os NSTFs, né? Isso, é. Então, não só, acho que não só para vender NFT mesmo, mas também Isso. outros produtos dele, né? Você consegue hoje, pelo menos a reportagem que eu vi de uma marca esportiva, a intenção é que você entre ali e consiga fazer a tua compra ali e o teu produto chega na tua casa normal, como é uma loja virtual mesmo, né? Sim. Mas com uma visão um pouquinho mais de 3D ali, né? Exato, com uma experiência diferente, né? Aí a gente começa a falar sobre experiência de cliente, que é num ambiente totalmente diferente, né? Então ali você consegue comprar tanto produtos físicos como produtos digitais para o seu próprio avatar, né? Você pode ter um sapato dentro do metaverso que só tem lá, não tem no ambiente físico, né? Então você vai usufruir dessas coisas, como existem hoje grandes jogos fazendo muito dinheiro, que a indústria de jogos, de games no mundo é um valor assim considerável, tem muito dinheiro envolvido, muito dinheiro mesmo. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada, vocês vão ver que são valores estratosféricos dentro de jogos, que é uma coisa muito, muito legal assim de se ver. E existem jogos hoje que comercializam muito isso, né? Você vende o que eles chamam de skills lá, você vende roupa, vende arma, vende calçado, enfim, vende de tudo no ambiente digital, virtual, né? Sim, perfeito. E uma coisa que o Rômulo aí está deixando claro, né? Que as bases já acontecem, né? As bases já existem, né? Essas coisas só vão realmente começar a estruturar de uma forma muito escalável, né? Tudo que nós estamos conversando
nada é futuro, tudo é presente, né? Tudo que a gente está falando é o do presente, é o que está acontecendo hoje, no momento, é o que nós temos hoje, digamos, rodando já, aí, de alguma forma, tudo isso que nós conversamos aqui até o momento, nada é futuro, tudo é presente. Exato, exato. E esse presente que vai fazer o nosso caminho para chegar nesse futuro, né? Então Exato. todas as bases de programação já tem uma estrutura, né, no presente. Só que isso ele vai escalar no futuro, né? Hoje são pequenos sistemas, né? A simples visão do telefone, né? A cada 5 anos você troca porque você não tem mais capacidade de memória e você compra um com o dobro de capacidade de memória, né? Ou seja, já existe aquela capacidade de memória, só que essa tecnologia fica mais pulverizada, né? Exatamente. Hoje, o que nós temos hoje em relação a DAO, a blockchain e todas essas coisas mais tecnológicas, o que a gente tem agora é começar a ganhar escala com isso, né? Que tem esse processo ainda de maturação da tecnologia de uma forma global, né? Maturação não no sentido que ela não esteja pronta, mas sim de absorção pelo mercado ou pela população. Né? Então, isso ainda detém um tempo assim para que isso vire meio que comum para todo mundo. Né? Assim como já existe uma ideia aí da gente ter o nosso real digital. Né? Então, Exato. ideia existe, né? Mas ainda falta colocar em prática. Né? O Banco Central está estruturando aí o real digital, né? Realmente vai acabar o papel moeda, né? Vai acabar o papel moeda. Tem muita gente aí que já matou o cartão, só paga tudo por Pix, QR Code, né? Então, assim, é um processo que realmente tudo vai começar a ficar muito mais digitalizado, né? E tem que começar hoje, né, Romulo? A entender sobre programação, entender esse mercado, para chegar no futuro afinado, né? Eu acho que assim, o que a gente mais detém hoje de poder é o nosso poder de conhecimento, que é que é o principal ativo que a gente tem, que cada um de nós temos assim pessoalmente, é o nosso poder de conhecimento. Então, quanto mais a gente entende, melhor é para a gente. Né? E eu não estou falando para ninguém ser especialista em nada, muito pelo contrário, mas a gente tem que ter o entendimento. A partir desse momento que a gente tem esse entendimento das coisas, a gente entende como o jogo funciona, como o jogo é jogado, né? E acaba facilitando a nossa vida. Né? Então, por isso que você ter conhecimento e sempre buscar conhecimento, que é o que eu sempre falo para as pessoas, é a questão de criatividade. Né? Então, para ser criativo, porque as pessoas, mas eu não sou criativo. Não, todos nós somos. É uma coisa meio inerente ao nosso cérebro ser criativo. Só que a gente vai meio que lapidando e vai deixando. Mas para isso a gente tem que exercitar, tem que ser curioso, sempre tem que estar lendo coisas novas, coisas diferentes, coisas que não tem muito a ver da nossa rotina, do nosso dia a dia. Mas faz bem para o teu conhecimento. Né? Então, de repente, você vai cruzar com alguma coisa em algum momento, você fala, nossa, olha, eu vi tal coisa que eu vi que era assim, assado, e nunca se apegar também a uma verdade, que uma verdade nunca existe. São pontos de vista, né? Então, tudo que eu falei aqui, né, não é nada verdade, é só é a minha bagagem, é o que eu trago, e você pode concordar com tudo, não pode discordar de tudo, e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E nesse exemplo, né, eu quero dar o exemplo da Kodak, que fazia filmes, né? Se ela tivesse uma gestão ali olhando para o futuro, né, realmente ela não morreria por causa das câmeras digitais, né? Exatamente. Não, enfim, a história da Kodak existem N pontos assim que foram
tomadas de decisões ali no momento. Mais uma vez, é o que eu comecei a falar no começo, né? Essa é a importância do estudo de futuros para as empresas, é a tomada de decisão no presente, olhando para o futuro, e não no presente olhando para o passado, que é o caso da Kodak, né? Então você toma atitude de acordo com tudo que ocorreu até hoje, eu vou fazer isso. Não, você tem que tomar sua atitude hoje pensando no amanhã, né? Essa é a grande sacada. E hoje você tem, que a questão o lema da Kodak era eternizar momentos, né? Que legal, era que o core dela era vender filmes, não era nem a máquina, era vender o filme, né? Então esse era o core principal da Kodak. Então, beleza, você quer eternizar momentos. Hoje você tem um Instagram que você baixa aplicativo no teu telefone, você tira várias fotos e posta e teu momento está eternizado sem custo algum, né? É a diferença que você consegue escolher a melhor foto, pôr um filtro, isso, aquilo, né? Então. Exato, exato. Então, o recado que eu queria deixar também aqui, para o pessoal que está nos assistindo, né? Virtualmente na live ao vivo e depois, né, que isso aqui vai ficar gravado, né? Inovação, né? Como que você busca inovação? Olhando para frente, né? Não olhando para trás, para o passado e sendo mais um hoje, né? No momento presente. Exatamente, exatamente. Quando a gente se trata hoje, não só você trazer, talvez dependendo do teu negócio, você nem consiga aplicar nem trazer uma inovação física, mas traga para a tua gestão, traga um olhar diferenciado, porque, como eu disse, o mundo está mudando e tem uma frase muito legal do Walter Longo, que ele fala que hoje as empresas morrem não por não fazerem coisas diferentes, e sim por fazer a mesma coisa por muito tempo, né? Então, ou seja, hoje, se você não mudar, se você não buscar uma inovação, não buscar mudança, não buscar se atualizar, infelizmente seus dias estão meio que contados, né? Então, e vai vir alguém e vai te engolir mesmo. E esse é o jogo. Mais uma vez, é a questão do conhecimento, esse é o jogo. O jogo hoje está assim. Então, a questão é sempre buscar inovação, sempre buscar estar antenado, sempre buscar como que eu consigo mudar as coisas, né? Que tem uma outra filosofia muito legal, se eu não me engano, é o dono da Amazon, né? Que ele fala quem que pode quebrar o meu negócio, né? Então vamos, que é aquela coisa clássica também de muito antigamente, como que eu quebro o meu negócio hoje, né? Quais são as falhas que eu tenho hoje que alguém pode vir, ver e tirar proveito disso? Então, como que eu consigo quebrar o meu negócio e reconstruir? Então, ou seja, eu não vou esperar ninguém vir e tomar o meu mercado. Não, eu preciso ver quais são as minhas deficiências e minhas falhas e como eu posso melhorar. Não só através das minhas deficiências e falhas, mas também algo novo que eu consigo agregar e sempre trazer essa robustez para o meu negócio. Perfeito, perfeito. E com aquela visão também que as pessoas não têm muitas vezes, né? Por que eu vou fazer isso? Eu não vou numa segunda etapa já, né? O mundo está tão rápido que muitas vezes, se eu melhorar numa fase 1, né? Muitas vezes o mundo já vai chegar numa fase 2 e você vai continuar correndo atrás, né? Exato, Então, a importância de muitas vezes olhar e falar, nossa, eu preciso mudar minha empresa assim. Só que em vez de começar daqui de trás, já vamos olhar com essa visão, né? Sim, é exatamente isso. Hoje, hoje você trata muito que tem uma palavra, que é uma palavra que foi muito atrelado ao campo da moda e hoje é uma coisa muito comum em todo o ambiente corporativo, que são as tendências, né? Então, assim, quando você está seguindo tendência, você sempre vai ser mais um, né? Você sempre vai estar ali. Então,
E quando você cria algo para você na tua realidade, né? Porque muitas pessoas acabam acreditando que se serviu para o fulano, vai servir para mim, né? Se serviu para e não é assim, não funciona, né? Cada empresa, bom, nós como pessoas somos assim, né? Nós temos realidades totalmente distintas e aonde o que serve para você serve para mim ou vice-versa, ou não serve para ninguém, ou só serve para um ou para outro e tal. Então funciona assim também, né? Então acho que as pessoas têm que se debruçar muito mais no que elas desejam, né? E ter a clareza para onde elas estão indo, né? Então assim, quando você tem essa visão de futuro, onde você cria, mapeia tudo isso das coisas que estão por vir, que possa atingir o teu negócio, ou tem esse nicho que eu não estou explorando, mas está aqui, e como que eu caminho até lá. Então, claramente, você pode até dividir em etapas, mas você está sempre caminhando para frente, né? Então, muitas das vezes que eu percebo é que as pessoas, elas acham, elas têm a percepção de estar caminhando para frente, mas na realidade elas estão caminhando de lado, né? Então, essa é a grande... Acho que esse é o grande ponto hoje em relação a você ter essa visão de futuro, né? Perfeito, perfeito. Já estamos indo para a reta final aqui da live, pessoal. Rômulo, quer deixar uma mensagem, uma última mensagem? Olha, a última mensagem que eu queria deixar é uma frase que eu não peço perdão por não me recordar o nome do autor, mas ele fala que, na verdade, o nosso futuro é criado no presente, né? Então, quer dizer, então tudo que a gente tem que fazer, todo o nosso futuro, ele é criado no presente, assim como o presente, ele vai espelhar o nosso futuro, né? Então, ou seja, todas as nossas tomadas de decisões, todas as decisões que a gente tem que tomar hoje, seja nas nossas vidas, seja dos nossos negócios, ela tem que ser sempre com esse olhar para frente, nunca olhar para trás, né? Porque se você ficar caminhando, a mesma a analogia básica que a gente usa se você está dirigindo um carro e você só olhar no retrovisor, você vai bater teu carro, né? Então não adianta você só ficar olhando para trás, você tem que olhar para frente. É para frente que as coisas acontecem e não ficar olhando para trás, né? Perfeito. Mas de qualquer forma, também queria convidar as pessoas a conhecer um pouco mais do nosso trabalho, né? O nosso site é www.conexãolab.com, né? E lá tem mais informações de tudo que a gente realiza dentro de inovação, porque nós somos um laboratório de inovação. Então, tudo isso que a gente trabalha, tanto com tecnologia, com estudos de futuro, nessa área de futuro, muito nessa área de futurismo, e também até a área de metaverso também, a gente coloca as empresas dentro do metaverso, então tem bastante coisa legal lá para as pessoas. Legal, legal. A minha última mensagem, né, é a de sempre de um youtuber, né? Compartilhe, É curta isso aí. vídeo, se você gostou, compartilhe aí. É uma mensagem importante que a gente está transmitindo. As pessoas precisam conhecer esse andar do mundo, né? Porque a gente realmente está saindo de um VUCA para um BUNny, né? Ou seja, onde as coisas estão mais aceleradas, mais não lineares, né? Que é uma do acrônomo BUNny, não linear. Então, realmente, se serve para mim, muitas vezes não serve para outros e vice-versa, que o Rômulo acabou de falar. E, se eu não me engano, Rômulo, a frase que você acabou de falar é do Peter Drucker, um pai aí da administração moderna, né? Ou algo parecido ali, ele falou também. É endereçado a ele, né? Sim, 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 Endereçado a sim. ele. Perfeito, então vamos fechar nossa live. Quero agradecer aqui ao nosso especialista futurista, né? É o termo, né? Isso, pode ser, claro. Futurista Rômulo,
né? Que Isso. isso não é adivinhação, não é, né, cartomante, né? O É, pessoal tem nada essa, disso. Isso. né? E realmente é olhar para o futuro, ver o que já existe, né? Tem uma frase que eu gosto muito que não existe nada de novo sobre o sol, né? Então, coisas muitas vezes já existem, você só precisa olhar realmente para o futuro, entrar em contato com o Rômulo aí para tirar cada vez mais dúvidas e realmente entender para onde sua companhia tem que ir dentro do seu mercado, né? Como aqui a gente já deu vários exemplos aqui da Uber como exemplo, né? De um coworking, de um pessoal aí de direito, né? Como fazer essa mudança de paradigmas, né? Exato, exatamente. E como eu disse, também volto a frisar, eu acho que o conhecimento é algo importante que a gente sempre tem que trazer com a gente. Né? Eu acho que para todas as empresas, eu acredito muito que as empresas elas vão começar a partir de agora a ter algo muito forte com a aprendizagem. Né? Eu acho que muitos dos negócios, o que que hoje ainda é negócio, né, vai deixar de ser negócio para virar o que hoje a turma de tecnologia chama de API, né, onde você só acopla aquele teu serviço nos lugares. Né, e junto com isso, ou auxiliando isso, a parte de aprendizagem é algo muito forte. Né? Como nós trabalhamos com coisas chaves hoje para os negócios, eu acho que o cerne de tudo que a gente faz hoje é a questão da aprendizagem. Né? Não só fornecer serviços prontos, mas também é trazer esse outro olhar, fazer as pessoas pensarem de uma outra forma. E como eu disse, não é para concordar, é só para fazer pensar, tirar daquela zona de conforto e fazer caminhar. E mais uma vez, é caminhar para frente, né? Olhando Sim. para frente, para o futuro. E também, Igor, eu queria agradecer muito o convite aí da live, mais uma vez, e dizer que fiquei muito feliz pelo convite também. Ah, legal. Quem ficou feliz fui eu aqui te entrevistar você, né? O nosso público que está assistindo e vai assistir. Quero reforçar, né? Deixa o like, compartilhe, né? Curta a nossa página, que realmente uma página de gestão tem que muitas vezes levar conhecimento para as pessoas, né? Isso aí. Então, o nosso canal aqui tem esse viés de levar conhecimento, muitas vezes para tirar o pessoal da zona de conforto, para entender o que vai ser o futuro, né? Como arrumar a casa e para ir para o futuro, né? E realmente ali sobreviver, né? Viver, continuar vivo aí com a sua empresa, com uma gestão, com a alteração da sua gestão, muitas vezes, né? Que muitas vezes um futuro ele pode mudar até a proposta de valor de entrega, né? Da sua empresa para o seu cliente, né? Com certeza. Então ficamos por aqui, pessoal. Boa semana, bons negócios para vocês. Curta aí, vou reforçar de novo, né? Curta aí o vídeo, a nossa página de YouTube, compartilhe com os amigos, né? E a gente vai ficando por aqui. Obrigado, pessoal. Tchau, Até mais, tchau. Romulo. Muito obrigado, Tchau, Igor. tchau.